Olá, tudo bem? Que bom encontrar você mais uma vez aqui no nosso canal, Márcio André Oficial. E esse canal tem um propósito, e você sabe disso, né? O nome do propósito é Crescendo com o Apóstolo Márcio André. Crescendo por quê? Gente, eu sempre quis crescer, sempre quis avançar. Na minha vida, eu nunca tive grandes oportunidades de estar, principalmente na minha infância, adolescência, juventude, de estar diante de grandes líderes. Mas eu era um sedento e ávido leitor. E com isso, e uma imaginação privilegiada, eu pude, caminhando nos livros, crescer e aprender aos pés de grandes autores, de grandes líderes, de pessoas que modificaram o meu modo de agir e de pensar. E é por isso que eu convido você a crescer, sempre te indicando livros que mexeram com a minha vida. E tenho certeza mexerão com a sua também. Esse é um canal de bate-papo, esse é um canal que a gente te dá dicas, mas também quero que você me dê dicas de livros, já tem alguns indicando livros, que bom, para que a gente no futuro possa estar conversando sobre esses projetos e sobre esses livros. Aproveitando falando de livros, gente, deixa eu falar aqui os dois últimos que nós estudamos aqui, né? Que nós conversamos sobre eles. Nós falamos sobre o Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, e foi muito bem citado, muito bem lembrado. Então, divulga aí esse livro, esse canal, tá bom? E também falamos do Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Tá ok? Esses dois livros foram os últimos que nós estudamos. E vamos daqui a pouco, no próximo dia, tá? No próximo programa aqui do canal, nós vamos estudar esse livro aqui. Esse, de todos que eu já estudei até agora, é o único que não é um best-seller. Mas é um livro que mexeu tanto com a minha cabeça, tanto comigo. Eu li esse livro, eu devia ter uns 15 anos de idade por aí. E esse livro é tremendo, ó. Tá aqui, ó, velhinho, rasgadinho, de tanto usado. Ó, até uma questão. Vieram reclamar comigo por que a capa do meu Cartas do Diabo é novinha. Porque o outro, ele rasgou, gente. A capa saiu, perdi folhas dele. E eu tenho um problema, eu não leio livro no computador. Porque os meus livros são cheios de rabiscos, cheios de pontos, marcações. Então, já viu, né? Então, esse livro, Oficina de Cura Interior, Fábio Damasceno, é o próximo que nós vamos estudar. Hoje nós vamos começar não a análise de um livro, mas uma série. Uma série, gente, que, olha, eu tenho por te dizer que eu vou levar no mínimo, não vou prometer nada, tá? Mas é no mínimo 8, 9 vídeos para poder explicar esse livro. Porque esse livro aqui que a gente começa a analisar hoje, A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. Napoleão Hill é o pai da autoajuda. Napoleão Hill é o pai do sistema de coach, pensamento positivo, é o pioneiro em sucesso pessoal. Todo coach do planeta, todo, que se preze, bebeu dessa água aqui. Napoleão Hill, tá? Napoleão Hill, ele nasceu em 1883. Nós estamos falando de um cara do século XIX, que na virada do século XIX para o século XX ele já tinha 17 anos de idade. E a história dele mostra que ele já tinha mudado de vida, com 17 anos de idade. Morreu em 1970, tá? Aos 87 anos de idade. Napoleão Hill, até os seus 12 anos, era um garoto problema, porque com 10 anos ele era muito pobre e com 10 anos de idade ele ficou órfão. Teve 2 anos em que ele foi rebelde, até que o pai dele casa de novo e a madrasta dele, ele conta isso no seu livro, bota a mão nos ombros dele e fala assim: você pode ser uma pessoa maravilhosa. Você, na verdade, é um gênio incontido. E aquelas palavras foram mexendo tanto com ele que ele começa a mudar de vida. Com 15 anos ele já tinha um jornal, tá?
E aí Napoleão Hill, ele foi, por causa desse jornalzinho, um jornal de faculdade, um jornal de bairro, vamos botar assim, ele conhece um dos homens mais ricos da época dele, Andrew Carnegie. Tá? Andrew Carnegie. E foi um dos homens mais ricos daquela época. Segundo a história moderna, é o segundo homem mais rico da história, perdendo apenas para o Rockefeller. Tá? E esse homem desafia aquele menino de 17 anos, então, a fazer um estudo, porque ele vai conversar com Carnegie sobre triunfo, sobre conquista, sobre prosperidade, porque ele já tinha uma tese de que as pessoas prósperas tinham algumas marcas em comum. E quando ele apresenta esse projeto, o Carnegie paga ele para uma pesquisa que durou 30 anos. E aí, esse homem, ele sai entrevistando os grandes homens da sua época. Que homens? Homens como Thomas Edison, Graham Bell, Henry Ford, Gates, Theodore Roosevelt, inclusive Napoleão Hill vem a ser assessor direto de 2 presidentes americanos. O presidente Wilson e o presidente Roosevelt. Tá? Até que ele lance essa compilação aqui. Essa compilação, A Lei do Triunfo. Você vai ver muitos livros por aí do Napoleão Hill. Mas deixa eu te contar uma coisa. Na verdade, e eu já li vários deles, tá? E quando eu leio os outros livros dele, eu descubro o seguinte, são pura e simplesmente cópias de alguns desses capítulos. Tu vê que o livro é muito grosso. Eu levei meses lendo esse livro, até porque esse é um livro para você ler com caderno e caneta do lado. Tem muito ensinamento mesmo, ok? E ele traz alguns projetos tremendos de vida. Ele traz 15 leis do triunfo, 15 leis que qualquer pessoa, se obedecer, vai romper. E nós vamos avaliar isso, por isso que eu te falei que não é apenas um vídeo. Nós vamos ter que fazer mais de um vídeo, tá? E hoje nós vamos falar do princípio, da abertura desse livro. E qual é a abertura desse livro? O Mastermind. Eu creio que você já ouviu esse termo, Mastermind, ou mente superior. O que vem a ser isso? Nada mais é do que um conceito baseado na fundação dos Estados Unidos da América do Norte. Os Estados Unidos da América do Norte foi fundado por 52 homens, entre eles George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, com um conceito de liberdade e oportunidade. Mas que quem quisesse essa liberdade e oportunidade ia ter que vencer 2 grandes desafios. 2 grandes desafios. E quais são esses 2 grandes desafios? Um, vencer a si mesmo. E o outro, vencer as dificuldades que estejam do lado de fora, que sejam propostas a você, em quaisquer áreas que sejam, tá? Então, começando essa série de estudos tremendas sobre a lei do triunfo, se você quer mudar de vida, já vou te antecipar aqui, tá? Se você quer mudar de vida, profissional, como ser humano, como, sei lá, empresário, empregado, o que quer que você seja, eu já te desafio. Leia a Lei do Triunfo. Faça desse livro a sua Bíblia. E olha quem está te falando aqui, é um pastor, que lê a Bíblia todos os dias. Mas esse livro aqui é o meu livro de consultas, eu tenho ele todo rabiscado. É um livro que eu leio muito ele, tá? E me ensinou muito. Quando eu li esse livro a primeira vez, eu devia ter uns 20 anos, 21 anos, por aí, tá? E é tremendo. O que é Mastermind? O que é a mente maior, ou mesmo mente superior, ou mente mais forte, como você queira dizer, tá? Nada mais é do que um conceito básico de ensinamento de que quando uma pessoa
Tem, e isso é para qualquer pessoa, tá? Não precisa ter é uma pessoa que tenha nascido com uma mente superior, tem um QI elevado, ou sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Não, 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 não. A proposta de um mastermind é exatamente o contrário. Homens comuns, pessoas comuns, mas com algumas condições. Primeira, uma pessoa que consiga ter um foco. Um foco. Aquela pessoa que saiba o que quer. Aquela pessoa que tem uma direção. E, mais do que isso, ele consegue se unir a outras pessoas. Então, primeira coisa, o tempo todo o livro vai te mostrar o que é, o que você precisa e o seu inimigo. Lembre que o Napoleão Hill, ele baseia o seu livro, a sua tese, muito na Fundação dos Estados Unidos da América. A Fundação dos Estados Unidos da América é uma terra de liberdade e oportunidade, quando pessoas, numa época em que se acreditavam na Europa que pessoas tinham que ter sangue azul, a oportunidade era só para algumas pessoas. Tá? Então, a pessoa tem que saber o que quer. E aí eu te pergunto, o que você quer? O que você quer para a sua vida? Qual é o seu propósito? E ele já começa de cara te mostrando quais são os maiores inimigos do teu sucesso. Quais são os maiores inimigos do teu sucesso? E ele vai usando até, desculpa, algumas palavras são de um vocabulário antigo. Uma delas é a cupidez. O que é cupidez? Cupidez é aquela pessoa que vive se apaixonando. Seria uma pessoa que vive pela devassidão carnal. Pessoa que vive atrás, desculpa o termo, tá? Se é homem, vive atrás de um rabo de saia. É mulher que não consegue ver um par de calça. É aquela pessoa que parece que não tem cérebro, tem testículo na cabeça. Segundo, a violência. Terceiro, a inveja, a desconfiança, o espírito de vingança, o egoísmo, a tendência de querer colher o que não semeou e, acima de tudo, o hábito de gastar mais do que ganha. Essas situações impedem você de ter uma mente superior. Por quê? Se você prestar atenção nessas situações, elas agem na sua mente, impedindo, te roubando o foco. Então, automaticamente você vai perder a condição de se alinhar a um foco, a um propósito. E quando você consegue alcançar esse foco e esse propósito, qual é o chamado para uma mente superior, para um mastermind? Você se conectar de forma harmoniosa com uma ou mais pessoas com o mesmo objetivo para determinada missão. Você, inclusive, pode atrair essas pessoas para essa missão. É aquela história de vender uma ideia, vender um projeto, tá? Isso é criar um mastermind. Isso é criar um projeto único. A ciência chama isso, a psicologia chama isso de criar um rapport. Você criar um rapport, criar uma conexão mental. Criar uma conexão, não estamos falando de conexão sexual, eu não estou falando de paixão, eu não estou falando de nada disso. É uma conexão mental que mais de uma pessoa multiplicam. Dentro do conceito de mastermind, 1 mais 1, com o mesmo propósito, nunca é 2. Nunca é 2. É a soma das capacidades mentais, estruturais, das capacidades técnicas, do conhecimento de mais de uma pessoa. Seria uma sociedade perfeita. Um entra com o que tem, com o que sabe, o outro com o que tem, com o que sabe, que é mais do que sociedade em base de dinheiro. Eu estou botando tanto dinheiro, você está botando tanto dinheiro, e a gente vai ver, e tem que dar tanto, e sei lá o quê, e você para assim. Não, não, não. Nós temos um propósito, que também é um propósito de ganhar dinheiro. Lembre que o Napoleão Hill, ele faz uma pesquisa baseada,
ele entrevista mais de 400 pessoas nos seus 30 anos de pesquisa para publicar esse livro. Ele entrevista essas pessoas, mas vamos botar assim, 300 delas, vou botar até mais um pouco, foram os grandes homens, os grandes empresários, as pessoas ricas, as pessoas influentes, as pessoas que alcançaram níveis de sucesso. Depois ele até faz uma pesquisa com pessoas que não conseguiram alcançar nada para provar a sua tese de como essas pessoas alcançaram isso. E ele descobre que atrás de todo grande conquistador, atrás do Henry Ford, atrás do Firestone, atrás dos políticos lá, do presidente Wilson, do presidente Roosevelt, do Jefferson, o que tinha nessas pessoas? Sempre atrás dele tinha uma equipe. Como eu te falei, na fundação dos Estados Unidos, o George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, eles tinham uma conexão tão grande, um rapport tão perfeito, que um multiplicava a capacidade do outro. Tá? Isso é a lei do triunfo. O sucesso no triunfo é você ter um foco, ter um projeto e a capacidade de vencer a si mesmo. E o que é vencer a si mesmo? De novo, vencer o espírito de violência, de inveja, de desconfiança, de vingança, de egoísmo, de querer colher o que não plantou, de querer ganhar mais do que, gastar mais do que ganha. Ou seja, seu primeiro e maior inimigo está dentro de você. Você venceu a si mesmo. Você tem um projeto. Então tenha a capacidade de atrair pessoas diferentes de você para o mesmo projeto. E crie com essas pessoas uma lei do triunfo, uma lei de conquista, um rapport, um projeto de entendimento em que todos vão lutar a mesma luta. Vão caminhar no mesmo projeto. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso é tão sério que ele chega a utilizar no livro dele a teoria de que isso é éter. Ou seja, energia fluida. É a energia mental fluida. Ele ensina que cada cérebro, o cérebro humano, ele emite uma vibração, tá? E o cérebro humano, ao mesmo tempo que ele é projetor, ele é receptor, ele projeta a vibração, ele recebe vibração e ele vai convencer pessoas a entrar nesse projeto. Você está entendendo? E aí a pessoa cria uma energia fluida de coisas que vão dar certo. Por exemplo, ele chega a dizer o seguinte: se você quer algo, tá? Ah, eu quero algo. Mas eu digo assim, vai dar errado? Já deu errado. Se eu digo, eu vou conseguir a qualquer custo, já deu errado. Ué? Já deu errado? Sim, você está colocando uma impossibilidade. Olha a frase, eu vou conseguir a qualquer custo. Você está botando que o custo é maior. Agora, quando você bota, eu vou vencer. E eu vou conquistar. Porque eu sei o caminho, pronto. Você vai ser um vencedor. Não é dinheiro, não é nada disso. Tá? Então ele mostra que o caminho para uma mente superior, para um mastermind, é uma aliança harmoniosa de dois ou mais seres. E por que eu estou usando a palavra seres? Porque pouco importa se são duas mulheres, dois homens, um homem e uma mulher, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, e assim vai. Tá? Mas com um só propósito, um só espírito. Ele chega a ter uma teoria, tá? Vamos lá. Presta atenção, por favor, não se escandalize. De que Jesus Cristo, tudo que ele conseguiu foi que ele conseguiu empregar a química mental do rapport em cima de 12 pessoas totalmente opostas, em que uma somou com a outra a sua capacidade. Você entendeu? Vê se você entende. Há um texto na Bíblia que diz assim: 1 botará em fuga 100 e 2 botarão em fuga 1000.
E 3, 10 mil. É uma matemática de multiplicação. Então, dentro do projeto do Mastermind, você não é 1 mais 1 se há uma química, uma rapport, um projeto de unidade. Eu costumo dizer nos meus aconselhamentos matrimoniais que o segredo de um casamento dar certo, claro, tem que ter química, tem que ter. Mas o segredo de um casamento dar certo não é a química, que a química acaba. Tá? O segredo de um casamento dar certo não é um gostar do outro. Não, claro que não. Tem gente que dá certo no casamento sem nem gostar um do outro. E qual é o segredo? O segredo de um casamento dar certo é os dois terem os mesmos propósitos, os mesmos sonhos, os mesmos projetos, o mesmo alvo. Porque o que adianta? Um gosta do outro, um tem química com o outro, mas caminham assim, ó. Quando os dois têm o mesmo propósito, eles vão caminhando assim, ó, em linhas paralelas. Vão juntos. Vão criando história juntos. Então ele vai mostrando que Jesus, ele somatiza toda a sua capacidade, que já era muito grande, com a soma de 12 pessoas que tinham o mesmo sonho, o mesmo projeto, o mesmo alvo, o mesmo ideal. E com base nisso, essas pessoas se harmonizaram de tal maneira que criaram um poder especial. Inclusive para cura. Inclusive para milagres. É um projeto de ligação. Você está entendendo? Esse é o projeto de um mastermind. E ele fala, e ele vai mostrando isso no seu livro, que um dos grandes problemas que levou até a crucificação de Jesus é que uma dessas pessoas rompe essa conexão, essa ligação, essa mente única. O nome dele é Judas, você sabe a história. E aí isso cria uma quebra na fluidez dessa unção. Então, de acordo com o ensino de Napoleão Hill, um casal que sonha junto, que projeta junto, que quer crescer junto, que abre mão das picuinhas, dos ciúmes, das avarezas, das mágoas, mas que tem um projeto, nada impede eles de alcançar o triunfo. Triunfo. Triunfo você pode chamar do que quiser. E ele vai te explicar isso, e nós vamos abordar isso. Eu vou tentar, a cada aula, dar pelo menos 2 leis do triunfo, são 15. Tá? Eu ainda nem, hoje eu falei um pouquinho da introdução e falei um pouquinho da vida do Napoleão Hill. Eu vou ter que falar mais sobre a vida dele, e eu vou ter que falar mais sobre essa introdução na próxima aula. E vou tentar entrar na primeira lei do triunfo. E qual seria a primeira lei do triunfo? Um propósito definido. A pessoa que sabe o que quer. Eu quero ver se eu termino a introdução e se eu entro na primeira lei do triunfo. Você saber o que quer. Quem não sabe o que quer, nunca sabe para onde vai. Então, mas todos nós, e uma coisa que ele vai falar várias vezes, e eu vou repetir para você várias vezes, tá? Todos nós queremos triunfar na vida. Todos nascem querendo triunfar. A pergunta é, o que é triunfo para você? Triunfo é um biscoito. Não, triunfo não é um biscoito. Tá? O que é triunfar para você? Triunfo é ter um casamento perfeito. Triunfo. Triunfo é ter estabilidade financeira. Triunfo. Triunfo é ter uma vida de paz. Triunfo. Triunfo é como dizia aquela musiquinha. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, só para ver o sol nascer. Triunfo. O teu conceito de triunfo é seu. A partir do momento que você consegue juntar com mais uma pessoa, eu quero te dizer, você não multiplicou, você não somou 2 cérebros, 2 capacidades, você multiplicou. Se você consegue juntar com 3, você centuplicou. 4, e assim vai. Se 12 homens, vamos dizer que Napoleão Hill esteja certo. Vamos dizer. Eu não estou aqui defendendo a tese de Napoleão Hill, eu estou dizendo que esse livro mexeu com as minhas estruturas.
E é um livro tão forte que todas as pessoas que trabalham com autoajuda, com coach, com teoria motivacional, todos, você pode puxar, vai chegar nele. Ah, não, eu uso muito o fulano de tal, não, eu ouço o tal, eu não estou citando nomes para não ter que fazer propagandas de outros aqui. Você vai saber que essa pessoa também leu Napoleão Hill, ok? Ele é o pai da autoajuda, é o pai da teoria do pensamento positivo. Então você vai chegar lá e vai descobrir ele. Digamos que ele está certo. 12 homens, 13. Jesus, filho de Deus, somou-se com 12 homens e conseguiu mudar a nossa história até hoje. Aliás, ele conseguiu dividir. Você pode não acreditar em Jesus, fique à vontade. Você tem o direito de ser ateu ou até agnóstico, sei lá o que você é. Mas a história é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Quando você puxa lá uma folhinha do calendário, o calendário começa na era cristã. Então, esse homem, num mastermind perfeito, conseguiu dividir a história em duas. Então, bem-vindo a essa série sobre a lei do triunfo. Não dá para explicar esse livro, você vê. Eu estou na introdução dele, tá? Não dá para explicar esse livro em uma única aula. Mas, semana que vem vamos falar de cura interior e logo depois voltamos à lei do triunfo. Aí vai ter outro livro, Lei do Triunfo. Outro livro, Lei do Triunfo. Até acabar o livro Lei do Triunfo. Valeu? Fica conosco, nos segue lá, ativa o sininho e vamos crescer com o apóstolo Márcio André. Até a próxima.